Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Estamos a analisar hoje o livro de Esdras. Estamos a começar o estudo deste livro. Quando nós terminamos o livro de 2 Crônicas no Velho Testamento, nós deparámos-nos com o facto do reino de Judá ter sido levado para o cativeiro na Babilónia. E ele estava cativo na Babilónia por um período de 70 anos. Então, o livro de Esdras agora vai relatar o período pós-exílio, ou seja, depois destes 70 anos, no final destes 70 anos. O que é que aconteceu então à nação de Israel? O livro de Esdras é realmente algo muito interessante que relata a chegada do povo de Israel à terra de Jerusalém, ao local de onde tinham sido levados há cerca de 70 anos atrás. Nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, 3 livros históricos que relatam este mesmo período. Este período do cativeiro e do regresso dos judeus à nação de Israel. São eles o livro de Esdras, Neemias e Ester. Estes 3 livros relatam então este processo e Esdras e Neemias praticamente são livros que são muito próximos no seu tempo. Esdras e Neemias eram contemporâneos e eles realmente cooperaram um com o outro para o restabelecimento da cidade de Jerusalém e também do culto a Deus. Enquanto Esdras era um sacerdote, Neemias era um leigo, podemos dizer assim. E ele trabalhava juntamente com Esdras para o restabelecimento da nação de Israel. Juntos, eles formaram uma equipa para realmente restaurar a nação de Israel, restaurar as muralhas de Jerusalém e trazer o povo de Deus até aos caminhos de Deus. Nós temos mais alguns livros que retratam esta época. São eles o livro de Ageu e Zacarias. Eles são livros proféticos. Enquanto o livro de Esdras e Neemias são livros históricos, relatam os episódios históricos, o livro de Ageu e o livro de Zacarias relatam os acontecimentos na projeção, na objetiva profética. Então, eles estão a relatar o mesmo episódio de formas diferentes. Ageu era um homem extremamente prático. E nós, quando lá chegarmos, quando estudarmos o livro de Ageu, certamente iremos deparar-nos com esse facto. Ageu não procura ser um homem muito teórico. Ele vai mostrar de uma forma muito concreta aquilo que o povo necessitava corrigir. E era simples. Ele tem frases tão interessantes. Para mim é um dos livros mais interessantes do Velho Testamento, o livro de Ageu, pois tem lições extremamente práticas para nós, para os nossos dias. Uma delas ele faz a pergunta simples e concreta e incisiva ao povo de Israel: será legítimo o povo de Israel viver em casas todas elas arranjadas, bonitas? Ele usa a expressão apaineladas, com painéis, talvez de azulejo ou de estuque pintado, que daquela época era a tradição. E ele diz: será legítimo vocês viverem dessa maneira quando a casa de Deus está em ruínas? Esta é uma pergunta para mim bastante contundente, bastante incisiva, mete o dedo na ferida do povo. É uma pergunta que eu creio que é válida para nós ainda hoje. Será que realmente nós temos esta mesma atitude do povo de Israel, de vivermos e procurarmos o nosso conforto quando as coisas de Deus são feitas com desleixo, sem respeito, sem consideração, feitas muitas vezes em cima do joelho, feitas muitas vezes com poucos recursos, quando na casa de Deus por vezes não há dinheiro sequer para pagar a luz, a água, quando não há dinheiro para o sustento daqueles que o servem a tempo inteiro? Será legítimo? Esta era a pergunta de Ageu para o povo de Israel. Por outro lado, temos Zacarias. Zacarias era um profeta também,
mas um profeta mais teórico. E aqui estas conjugações destes 4 homens, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, formam uma equipa muito, muito interessante, uma equipa que vai realmente conduzir a nação de Israel a um novo caminhar com Deus. Zacarias é um homem que traz reflexões bastante mais teóricas. E isto é fundamental, essencialmente, quando os alicerces faltam. Ou seja, Zacarias era um homem que trazia as reflexões basilares para a estrutura de uma sociedade. Enquanto Ageu colocava em ordem aqueles princípios, e Zacarias vai trazer à reflexão os princípios em si. Ou seja, sem princípios nós não podemos construir nada. Ou seja, sem um alicerce firme, um alicerce bastante bem colocado, não se pode construir uma casa. Então, enquanto Zacarias coloca o alicerce, Ageu é o homem que traz o povo à reflexão prática, Neemias é o leigo que traz então a aplicação daquela reflexão prática que Ageu fez para o concreto do dia a dia, e Esdras é o sacerdote que vigia pela vida espiritual do povo. Então estes 4 homens vão ser utilizados por Deus para as grandes reformas que Israel necessitava de viver naquele período. Então temos aqui realmente a conjugação de uma equipa tremenda que Deus vai utilizar para restaurar efetivamente a nação de Israel. Neemias foi utilizado por Deus para reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. Quando nós chegarmos lá, vamos ver como Deus utilizou este homem de uma forma tremenda, que operou um milagre autêntico. Aquelas muralhas foram construídas num tempo recorde, sem os mecanismos que hoje nós temos, sem qualquer máquina mecânica como nós a temos hoje. Ele, em pouco menos de 2 meses, construiu todas as muralhas de uma cidade. E se nós, aqui no nosso país, temos vários castelos, várias fortalezas, verificamos como muitas delas levaram anos e anos a serem construídas. Aqui Neemias, com uma estratégia adequada, ungido por Deus, com um dinamismo tremendo, apesar das circunstâncias difíceis que eles estavam a viver, da opressão, da perseguição, da maledicência dos inimigos à sua volta, ele conseguiu ser usado por Deus para operar um milagre tremendo, um milagre prático, um milagre visível, que foi a construção das muralhas de Jerusalém. E então temos aqui a conjugação destes esforços para podermos perceber o momento histórico que a nação de Israel está a viver. Esdras, por sua vez, é o homem que Deus vai usar para produzir o avivamento espiritual no povo de Deus. E como é que esse avivamento é produzido? De uma forma muito simples. Talvez para nós pensamos que não era assim que deveria de acontecer um avivamento espiritual, mas os avivamentos na Bíblia e na história da Igreja Cristã acontecem sempre de uma forma muito simples. É quando o povo de Deus se volta para a Palavra de Deus. Eu vou repetir que é para você não ficar com dúvidas que ouviu bem. Então eu estou a dizer que o avivamento do povo de Deus acontece quando o povo de Deus se volta para a Palavra de Deus. Quando o povo de Deus começa a viver a Palavra de Deus. Então eu creio sinceramente que este programa que nós estamos a fazer e que você está a ouvir está a contribuir para que a nossa nação seja diferente. Pois se você que me está a ouvir aplicar a Palavra de Deus na sua vida, tal qual a Palavra de Deus é, certamente estamos juntos a contribuir para que a nossa nação experimente um avivamento espiritual. Esdras foi este homem que Deus usou. E o que é que ele fez? Ele fez algo simples. Ele pegou na Palavra de Deus e foi lendo a Palavra de Deus com o povo. No fundo, Esdras não fez nada diferente daquilo que nós estamos a fazer aqui neste programa. Ele pegou simplesmente nos textos bíblicos e começou a ler os textos bíblicos. E deixou que a Palavra de Deus, que é esta espada, como diz o livro de Hebreus, esta espada de 2 gumes que penetra no mais íntimo das pessoas e que transforma a vida das pessoas, deixasse que essa Palavra de Deus fizesse o seu efeito. É por isso que nós aqui no nosso programa simplesmente nos preocupamos em falar a Palavra de Deus, pois acreditamos, como Esdras acreditava,
que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, Esdras era um homem que dava valor, colocava a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus no seu devido lugar. E como seria bom se todos aqueles que são no nosso país responsáveis por tomar decisões começassem a perceber a importância da Palavra de Deus. A importância da Palavra de Deus ensinada nas escolas, a importância da Palavra de Deus ensinada nos órgãos de comunicação social, ensinada de uma forma criativa, ensinada de uma forma interessante, pois a Palavra de Deus é interessante. Só que é necessário que realmente aqueles que têm a capacidade de decisão de poderem assumir essa responsabilidade de que a Palavra de Deus é fundamental para a estruturação de uma sociedade. É muito interessante que as grandes orientações da sociedade ocidental estão alicerçadas na Palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas a chamada Carta dos Direitos Humanos, a sua grande maioria, é baseada naquilo que as Escrituras dizem. Então, é fundamental nós entendermos como a Bíblia pode transformar uma sociedade. E pode fazê-lo quando os cristãos começarem a viver os princípios que estão escritos nesta mesma palavra. Não basta ler a Palavra de Deus, é necessário que os cristãos apliquem a Palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, que contando aquela história de dois homens, um homem sábio e um homem que não era assim tão sábio. O homem sábio, por um lado, construiu a sua casa sobre a rocha, e veio os ventos, veio as tempestades, veio as dificuldades, e a casa ficou firme. O homem que não era sábio, então construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as dificuldades, vieram os ventos e as tempestades, e a casa caiu. E Jesus Cristo disse: o homem sábio é comparado àquele que ouviu a palavra de Deus e a aplicou na sua vida. Aquele que não foi sábio, aquele que era estulto, foi o homem que, ouvindo a palavra de Deus, não deu importância, não a aplicou na sua vida, e quando vieram as dificuldades, toda a sua vida desmoronou. Esta é uma história extremamente interessante, com um ensino profundo e muito pedagógica para cada um de nós. Você que me está a ouvir, qual é a quantidade da palavra de Deus que você aplica na sua vida? Você vive os ensinos de Deus, mesmo aqueles que você tem dificuldade em viver? Ou você só vive os ensinamentos de Deus que, de alguma forma, lhe são interessantes? Eu sei que muitas pessoas que leem a Bíblia gostam muito das promessas de Deus, mas gostam pouco dos mandamentos de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: eu gosto tanto quando a palavra de Deus consola o meu coração, gosto tanto quando a palavra de Deus fortalece a minha vida, gosto tanto quando eu estou abatido e Deus traz uma palavra que me encoraja. E é verdade, a palavra de Deus faz isso e não devemos desprezar isso. E quando Deus diz que você não deveria praticar mentira, roubo, ser desonesto, ser infiel para com o seu cônjuge, quando você não deveria ser alguém que irrita os seus filhos, ou quando você como filho deveria de obedecer aos seus pais, como é que você age com essas orientações de Deus? Provavelmente, se calhar como muitos, tendo dificuldade em aplicar aquelas passagens das Escrituras que são muito claras para nós. Precisamos nós, como o povo de Israel necessitava, viver os princípios de Deus para a nossa vida. E foi exatamente isso que Esdras procurou fazer ao povo de Israel. O contexto histórico era um contexto extremamente difícil. O povo estava cativo na Babilónia, foi levado pelo rei Nabucodonosor, esteve 70 anos debaixo desse cativeiro. Temos o livro de Daniel que relata esse período em que ele foi primeiro-ministro, podemos dizer assim, de 3 grandes impérios naquela época. E depois temos o livro de Esdras, que nos relata a chegada do povo de Israel à cidade de Jerusalém. É possível que Esdras tenha sido um dos descendentes de Eliaquias, um dos sacerdotes que fomentou, ajudou a haver um avivamento durante o reinado do rei Josias. Esse rei Josias, que vocês já sabem que eu aprecio muito, e uma razão muito óbvia é que o meu filho tem este nome, e eu não posso deixar de mencionar sempre os meus filhos no meu programa, vocês já sabem disso. Então, o rei Josias
que foi um dos grandes reis da nação de Israel, que promoveu um grande avivamento também na sua nação, ele tinha sido acompanhado por este sacerdote. E então Esdras é bem provável que tenha sido influenciado pela vida deste sacerdote também. E por isso mesmo, quando teve a oportunidade dada pelo imperador Ciro para que o povo de Israel voltasse a Jerusalém, certamente ele começou a trabalhar para que a nação de Israel pudesse se restabelecer, restaurar. E nós encontramos que realmente fala aqui no texto de Esdras de um grande conhecimento que Esdras tinha da palavra de Deus. Esdras era um estudioso da Bíblia daquela época, como é óbvio. A Bíblia não era aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos, mas já havia uma grande porção das Escrituras. E Esdras era um conhecedor dessas Escrituras. Nós, ao lermos o capítulo 7, verso 6, e hoje estamos só a fazer a introdução deste livro de Esdras, ele diz lá o texto que ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele pedira. Então vemos aqui Esdras como um homem versado na lei de Deus. Estamos a falar essencialmente dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Esdras era um escriba, era um homem conhecedor das Escrituras, um homem versado na lei de Moisés. Ele realmente era um grande reformador, um grande renovador da vida do povo de Israel. Há quem diga que Esdras contribuiu de uma forma decisiva para a restauração do povo de Israel, e há quem lhe atribua também a ele o facto de Salmo 119 ser um salmo tão dedicado às Escrituras. Há quem diga que foi Esdras então que escreveu esse salmo, por ser um salmo tão extenso, por um lado, mas um salmo tão dedicado àquilo que é a importância da Bíblia. Se você não sabe ainda porque é importante ler a Bíblia, eu recomendava que você pudesse ler ao longo desta semana o livro dos Salmos, o capítulo 119. É um capítulo fantástico sobre as Escrituras. Tem textos tremendos que são referência para todos aqueles que são cristãos. Um, talvez, assim, dos mais conhecidos é aquele que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É este Salmo 119 que fala, e tem muitos outros textos que nos exortam a guardar a palavra de Deus no nosso coração. E diz lá como é que o jovem guardará o seu caminho puro, diz o texto bíblico do Salmo 119, guardando a palavra no seu coração. Então aqui tem segredos extremamente interessantes para nós olharmos e apreciarmos as Escrituras. Esdras então era este homem que conduz a nação de Israel a este grande avivamento, a esta grande aproximação de Deus. E é importante dizer que os avivamentos não são a ação dos homens, é uma ação divina, é um mover do braço de Deus até ao povo. Mas é também, ao mesmo tempo, a permissão que o povo dá para que Deus possa tocar na sua vida. Então era esta conjugação de vontades, a vontade de Deus e a vontade do homem, que promove o avivamento. E por isso mesmo, quando o homem deseja e fica permeável à vontade de Deus, e quando Deus move o seu Espírito sobre nós, então realmente coisas fenomenais acontecem. E nós encontramos neste livro de Esdras, no verso 4 ainda, e continuamos ainda na nossa introdução, a mostrar que todos aqueles que temiam a Deus, diz o livro de Esdras, juntaram-se a Esdras. Todos aqueles que temiam a palavra de Deus, o Deus de Israel, por causa das transgressões. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Esdras era realmente um homem que amava a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo era um homem capaz de reconhecer os seus erros, capaz de perceber que aquilo que estava errado deveria ser mudado. Por isso mesmo diz ali aquele texto que ele ficou atônito diante do pecado do seu povo. Esdras poderia ser ainda dividido de duas formas. Tínhamos uma grande divisão que fala do retorno do povo de Israel da Babilónia sob a liderança de Zorobabel e a sua chegada a Jerusalém, cerca de 50 mil pessoas que vieram
para Jerusalém, e uma segunda divisão, depois do capítulo 7 até ao capítulo 10, que nos fala de mais um grupo de pessoas, cerca de 2.000, que regressam então a Jerusalém. Mas eu gostaria então, nesta introdução, ler só os 2 primeiros versos e ficarmos com este gostinho na nossa boca da Palavra de Deus, para no próximo programa então aprofundarmos mais estes textos do livro de Esdras. Diz assim o verso 1 e 2: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aqui temos esta primeira introdução ao livro de Esdras e esta primeira compreensão que este livro faz. Nós iremos trabalhar este texto no próximo programa de uma forma mais cuidada, mas aqui vemos já várias coisas. Primeiro, que este grande imperador Ciro foi tocado por Deus para se mover desta forma, para libertar a nação de Israel e devolvê-la à sua pátria. Ele próprio reconhece isso, ele próprio declara isso, mas também já havia profecias por parte de Jeremias que isto iria acontecer. E aqui temos a primeira questão, é que a palavra de Deus, mesmo que leve muitos anos a se cumprir, ela irá cumprir-se integralmente. Ela não deixará de acontecer. Então eu gostaria de terminar este programa deixando uma palavra de esperança para si. Se Deus lhe tem dado alguma promessa sobre a sua vida familiar, sobre a sua situação profissional, sobre a sua situação financeira, eu quero dizer, aguarde em Deus com paciência. A palavra de Deus, quando promete, ela cumpre. Quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, Ele vai cumprir na sua vida. É necessário que cada um de nós aguarde com paciência o cumprimento dessa promessa. O povo de Israel aqui aguardou cerca de 70 anos até que a promessa de Deus se realizasse. Mas a promessa de Deus não falhou. Assim como não falhará para a sua vida aquilo que Deus prometeu. Aguarde em Deus e seja paciente, e certamente a promessa de Deus se cumprirá. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.